Você pega um punhado de castanhas acreditando que está fazendo uma escolha saudável, algo que sempre disseram ser bom para o coração, recomendado até por médicos ou revistas de saúde. Mas e se eu te dissesse que, no meio dessas castanhas, podem estar escondidos verdadeiros vilões? Alguns tipos, aparentemente inofensivos, podem estar inflamando o seu corpo silenciosamente, enfraquecendo seus músculos, desregulando sua glicemia ou até mesmo comprometendo o bom funcionamento do seu coração e do seu cérebro. Sim, é surpreendente. Mas não se preocupe. Hoje vamos esclarecer tudo isso de forma clara, prática e, acima de tudo, útil. Você vai descobrir quais são as 5 castanhas que deve evitar a todo custo se quiser manter seu corpo forte, sua mente afiada e sua autonomia preservada. E na sequência, vou te apresentar as 5 melhores castanhas que você pode incluir na rotina para turbinar sua energia, proteger seu coração, fortalecer sua memória e manter o corpo leve e ativo. Ao final deste conteúdo, você vai saber exatamente o que tirar e o que manter na sua despensa para viver com mais disposição, clareza mental e saúde. E pode acreditar, uma dessas castanhas esconde uma substância pouco comentada, mas que pode estar minando sua saúde silenciosamente. E é por isso que você não pode sair antes de saber qual é. Antes de tudo, é importante entender por que as castanhas têm tanto destaque, especialmente na fase madura da vida. Elas são divulgadas como lanches perfeitos da natureza, cheias de proteína, gorduras boas e nutrientes que, à primeira vista, parecem garantir vitalidade. Mas nem todas são tão benéficas quanto parecem. Algumas, especialmente para quem já passou dos 40 ou 50 anos, podem fazer mais mal do que bem. Com o passar do tempo, o corpo muda, o metabolismo desacelera, o processo de eliminação de toxinas se torna mais lento, e nossos ossos e músculos pedem reforço. O coração e o cérebro, por sua vez, precisam do combustível certo para seguir funcionando com força total. Escolhas erradas podem alimentar inflamações, interferir em medicamentos ou até aumentar o risco de doenças como diabetes e problemas cardíacos. Já as escolhas certas têm poder medicinal, de verdade. Elas ajudam a manter a mente alerta, o corpo ativo e a energia em alta. Vamos começar falando de uma castanha que parece inofensiva, mas pode ser perigosíssima: a amêndoa amarga. A maioria das pessoas pensa em amêndoas como um superalimento, e elas realmente são, quando falamos das doces que encontramos no mercado. Mas a versão amarga é outra história, e é uma história que você precisa conhecer. Ao contrário das amêndoas doces, as amêndoas amargas contêm uma substância chamada amigdalina. Quando ingerida crua, essa substância se transforma em cianeto dentro do corpo. Sim, cianeto. Aquela toxina conhecida por impedir que as células usem oxigênio corretamente. Para quem está na fase madura da vida, isso é especialmente preocupante, pois o corpo já não tem a mesma eficiência para eliminar toxinas como antes. Comer apenas 4 ou 5 dessas amêndoas cruas pode causar sintomas como tontura, náusea ou confusão mental. Com mais de 10, o risco é sério. Você pode precisar de atendimento médico urgente. E os estudos não deixam dúvidas. Mesmo pequenas exposições ao cianeto podem sobrecarregar o coração e o sistema nervoso, especialmente em pessoas mais velhas. É por isso que é tão importante saber exatamente o que está colocando no prato. E a jornada para escolhas melhores começa aqui. Sementes de damasco ou amêndoas amargas costumam ser vendidas como opções naturais para cuidar da saúde. Mas não se engane, não há nada de terapêutico em uma substância como o cianeto. Embora o cozimento ou o processamento possam neutralizar esse risco, consumi-las cruas é algo que deve ser evitado completamente. Se o seu objetivo é viver com vitalidade, autonomia e clareza mental, essa é uma escolha que não vale a pena. E agora vem um tipo que está presente em praticamente toda a cozinha: o amendoim. Quem nunca beliscou um punhado em festas? Ou passou uma colherada em uma fatia de pão no café da manhã? Eles são acessíveis, saborosos e parecem ser uma boa fonte de proteína rápida. Mas a realidade é mais preocupante do que parece, principalmente para quem está na fase madura da vida. Primeiro, é importante saber que o amendoim nem é uma castanha de verdade. Ele pertence à família das leguminosas e cresce debaixo da terra.
o que o torna especialmente suscetível à contaminação por aflatoxinas, substâncias tóxicas produzidas por certos tipos de fungos. E essas toxinas não são inofensivas. Estudos apontam sua relação com sobrecarga hepática, enfraquecimento do sistema imunológico e até aumento do risco de alguns tipos de câncer. Com o avanço da idade, o organismo tem mais dificuldade para eliminar toxinas como essas. Isso significa que, mesmo em pequenas quantidades, elas podem se acumular e provocar fadiga, inflamações e outros problemas sérios. O amendoim também é riquíssimo em ômega 6, uma gordura essencial, mas que, quando consumida em excesso e em desequilíbrio com o ômega 3, pode desencadear inflamações crônicas. E esse processo inflamatório pode se manifestar em dores nas articulações, problemas cardíacos e até prejuízos à memória. Para quem faz uso de anticoagulantes, o amendoim ainda traz um alerta extra. Por conter bastante vitamina K, ele pode interferir na eficácia desses medicamentos, aumentando o risco de coágulos ou sangramentos. E não pense que a pasta de amendoim escapa disso. A maioria das versões industrializadas vem carregada de açúcar, sal e óleos de má qualidade, uma combinação que sobrecarrega o coração e pode elevar a pressão arterial. A ciência reforça essa preocupação. Uma pesquisa recente apontou que a contaminação por aflatoxinas nos amendoins é um risco concreto à saúde, especialmente na terceira idade. Então, mesmo que pareça uma opção econômica e prática, o amendoim pode estar prejudicando sua energia e bem-estar de forma silenciosa. E já que falamos de indulgência, vem à mente aquela castanha com sabor amanteigado que muitos consideram uma delícia sofisticada: a macadâmia. Seu sabor rico dá a sensação de algo especial, e muitas vezes ela é vendida como uma escolha saudável. Mas, para quem busca preservar a saúde com o passar dos anos, a macadâmia também merece atenção. Essa castanha é extremamente calórica. Cerca de 75% de suas calorias vem da gordura. E embora parte dessas gorduras seja considerada saudável, ela praticamente não oferece proteínas nem fibras. E esses dois nutrientes são fundamentais à medida que envelhecemos. A falta de proteína prejudica a recuperação muscular e pode levar à fraqueza, à perda de massa magra e ao aumento do risco de quedas. Já a carência de fibras afeta diretamente a digestão e o funcionamento intestinal. Além disso, como é muito calórica, seu consumo frequente pode levar ao ganho de peso, especialmente em pessoas com estilo de vida mais sedentário. E o excesso de peso acaba sobrecarregando as articulações, o que compromete a mobilidade e a qualidade de vida. Para piorar, muitas macadâmias que encontramos nas prateleiras já vêm torradas em óleos inflamatórios ou cobertas com sal. Uma combinação que intensifica os problemas nas articulações e pode agravar doenças cardiovasculares. Por isso, mesmo aquelas castanhas que parecem refinadas ou do bem, precisam ser observadas com atenção. A saúde, afinal, está nos detalhes, e pequenas escolhas feitas com consciência hoje podem garantir um amanhã com muito mais leveza, liberdade e disposição. Rigoroso fator que se torna ainda mais relevante à medida que envelhecemos. Quando o corpo não está bem hidratado, essas pequenas cristais formadas pelos oxalatos têm mais facilidade de se acumular e provocar dores intensas, infecções e problemas renais que podem se agravar silenciosamente. E tudo isso por causa de uma castanha que, à primeira vista, parece tão inocente. A verdade é que, por mais saborosos e comuns que sejam os cajus no dia a dia, especialmente em sobremesas ou lanches rápidos, o seu impacto no organismo de quem já passou dos 40 pode ser bem mais sério do que a maioria imagina. A combinação de alto teor de oxalato com os picos de açúcar no sangue e a interferência na absorção de cálcio cria um cenário perigoso para ossos frágeis, rins sensíveis e sistemas circulatórios que já não respondem como antes. E o mesmo tipo de surpresa acontece com as pequenas pinhões. Muita gente os considera um toque sofisticado nas saladas ou molhos. Mas por trás daquele sabor suave, existe uma série de riscos que pouca gente conhece. Para quem depende de medicamentos contínuos, o que é comum após certa idade, os compostos presentes nos pinhões podem alterar a forma como o fígado processa esses remédios, tornando seus efeitos imprevisíveis. Isso pode resultar em crises de pressão arterial, arritmias e outros desequilíbrios difíceis de identificar de imediato,
mas que podem ser perigosos. Outro detalhe curioso, e que poucas pessoas associam ao consumo de pinhões, é o chamado sabor de metal na boca. É um efeito colateral que pode durar dias e comprometer o prazer de comer, algo já afetado pelo envelhecimento natural do paladar. Se somarmos isso à dificuldade de mastigação ou deglutição, frequente em pessoas mais velhas, esses pequenos alimentos deixam de ser um luxo e se tornam um obstáculo. E voltando às macadâmias, é importante lembrar que elas, com sua textura amanteigada e aparência elegante, escondem uma armadilha calórica potente. Pouco proteína, praticamente nada de fibra e uma quantidade absurda de gordura, mesmo que parte dela seja considerada boa. No fim das contas, elas contribuem para o ganho de peso, a perda de massa muscular e a diminuição da força. E isso, numa fase da vida em que cada músculo conta, é um preço alto demais. A conclusão parece simples, mas é profunda. Nem tudo que vem da natureza e tem gosto bom é, necessariamente, um aliado da saúde, principalmente na maturidade. Algumas castanhas carregam riscos ocultos que se tornam mais relevantes à medida que o corpo envelhece e exige mais cuidado, mais equilíbrio, mais consciência. Saber o que colocar no prato é um ato de autocuidado. É escolher, todos os dias, viver com mais energia, menos dor e muito mais liberdade. E é isso que importa. Esse tipo de dificuldade, infelizmente, é bem comum com o passar dos anos. E, assim como acontece com os pinhões, a textura densa e lisa do caju pode representar um risco de engasgo para quem já apresenta alguma limitação para mastigar ou engolir com segurança. À primeira vista, ele parece um petisco saboroso e inofensivo, mas por trás do seu gosto agradável, pode estar enfraquecendo os ossos, desregulando a glicose no sangue e até sobrecarregando os rins de maneira silenciosa. Mas nem tudo são más notícias. Há castanhas que, ao contrário dessas que mencionamos até aqui, podem funcionar como verdadeiros aliados da longevidade. Algumas delas são tão completas que merecem o título de superalimentos, especialmente para quem busca manter o corpo forte, a mente ativa e a vitalidade presente em cada etapa da vida. E agora é hora de conhecer essas preciosidades que a natureza oferece, começando pelas castanhas portuguesas. Diferente da maioria das outras castanhas, elas têm baixo teor de gordura e são riquíssimas em carboidratos complexos e fibras, o que as torna uma excelente fonte de energia estável e de apoio à digestão. E não para por aí, elas ainda oferecem vitamina C, algo bem raro no universo das castanhas, além de vitamina E e antioxidantes poderosos que combatem inflamações e ajudam na preservação da musculatura, algo tão necessário à medida que os anos passam. Pesquisas recentes apontaram que o consumo regular de castanhas portuguesas está associado ao melhor controle glicêmico e à redução do colesterol ruim, o que é uma ótima notícia para o coração. Além de assadas como lanche aconchegante, também podem ser moídas para receitas ou misturadas em saladas e pratos quentes. A dica é guardá-las na geladeira, pois são mais sensíveis do que as outras. Um bom punhado delas em uma tigela de quinoa quente pode ser tudo o que você precisa para um jantar nutritivo e reconfortante. Em seguida, vale destacar as amêndoas. As doces, é claro, não as amargas. Elas são uma verdadeira potência nutritiva para quem está envelhecendo com propósito e atenção à saúde. Com cálcio, magnésio e gorduras boas que favorecem ossos, músculos, coração e mente, elas ajudam a sustentar tudo aquilo que nos mantém firmes e ativos. A perda de densidade óssea é uma realidade conforme os anos passam, mas os minerais das amêndoas ajudam a desacelerar esse processo, fortalecendo a estrutura do corpo sem comprometer o sistema circulatório. Além disso, fornecem proteínas vegetais importantes para preservar a massa muscular, algo essencial para evitar quedas e manter a autonomia. A presença de fibras contribui para um intestino mais equilibrado, reduzindo desconfortos como inchaço e prisão de ventre. E ainda há os antioxidantes, especialmente concentrados na casquinha marrom, que protegem o cérebro do envelhecimento precoce e ajudam a manter a memória em dia. Amêndoas combinam com praticamente tudo: iogurtes, vitaminas, saladas ou mesmo sozinhas, em pequenas porções ao longo do dia. Uma escolha simples, saborosa
e que cuida de você por inteiro. E então, vêm as nozes. Há algo quase simbólico nelas. Com sua forma que lembra o cérebro humano, elas parecem ter sido criadas especialmente para proteger nossa mente. E, de fato, são ricas em ALA, um tipo de ômega 3 de origem vegetal que ajuda a manter as células cerebrais em pleno funcionamento, melhorando a concentração, a memória e a coordenação. Além disso, as nozes oferecem polifenóis, antioxidantes potentes que têm a capacidade de ultrapassar a barreira do cérebro e atuar diretamente na proteção dos neurônios. E isso faz toda a diferença quando falamos de envelhecer bem, com lucidez, clareza e autonomia preservadas. Escolher essas castanhas no dia a dia é mais do que uma questão de paladar. É um compromisso com a saúde da sua mente e do seu corpo. Progresso nessa jornada de bem-estar. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é a forma como cuidamos do nosso corpo com pequenas escolhas diárias, feitas com carinho e intenção. E as castanhas certas podem ser uma peça poderosa nesse quebra-cabeça. As nozes, por exemplo, não são apenas boas para a memória. Elas ajudam a proteger o cérebro de dois grandes vilões do envelhecimento: a inflamação e o estresse oxidativo. Estudos mostram que pessoas mais velhas que consomem nozes com frequência costumam ter um desempenho melhor em testes de memória e cognição. Além disso, contém arginina, que melhora a circulação e ajuda a levar oxigênio para os músculos, mantendo-os firmes e saudáveis. E ainda tem uma dose natural de melatonina, que pode melhorar a qualidade do sono, algo essencial para manter energia, clareza e bem-estar no dia a dia. Um punhado pequeno algumas vezes por semana já é suficiente. Experimente jogá-las sobre um mingau ou uma salada para dar aquele toque crocante e inteligente. Agora, se tem uma castanha que muita gente subestima, mas que merece um lugar de destaque, são as do Brasil. Essas pequenas joias são uma das fontes mais ricas de selênio, um mineral essencial para a saúde da tireoide, do metabolismo e dos músculos. A tireoide é quem comanda os nossos níveis de energia e a força muscular, e com o tempo, mantê-la funcionando bem é fundamental. Pesquisas recentes apontam que idosos com bons níveis de selênio apresentam maior massa muscular e melhor coordenação motora. Além disso, as castanhas do Brasil ajudam na produção de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, o que contribui diretamente para a força dos ossos e dos músculos. Mas, atenção! Aqui, o segredo é a moderação. 1 ou 2 por dia já são suficientes, pois o excesso de selênio pode fazer mal. Prefira as versões cruas, sem sal, e experimente picá-las sobre o iogurte ou bater no liquidificador com frutas para um smoothie nutritivo e potente. Pequenas no tamanho, enormes nos benefícios. E por fim, temos os pistaches, que além de deliciosos e bonitos, são verdadeiros aliados da saúde do coração, dos olhos e da mobilidade. Ricos em potássio, ajudam a equilibrar o sódio no corpo e a manter a pressão arterial estável, favorecendo uma boa circulação e pernas mais firmes. Também contém luteína e zeaxantina, 2 carotenoides que protegem os olhos da degeneração macular, algo comum com o passar da idade e que pode comprometer a visão e aumentar o risco de quedas. Um estudo recente mostrou que consumir pistaches diariamente ajudou a reduzir a pressão arterial sistólica, graças ao potássio e aos antioxidantes presentes. E eles ainda oferecem gorduras boas e proteínas vegetais que mantêm a energia estável sem provocar picos de glicose, perfeitos para quem precisa cuidar do peso ou controlar a diabetes. Além disso, o simples ato de descascá-los é uma atividade que envolve coordenação motora fina, concentração e atenção. Um estímulo extra para o cérebro e para as mãos. Coloque pistaches em saladas, triture em pastas ou aproveite-os como lanche. Uma forma saborosa e completa de nutrir corpo e mente. E aí está. As 5 castanhas que merecem distância: amêndoas amargas, amendoins, macadâmias, pinhões e cajus, e as 5 que vale a pena colocar com carinho na sua rotina: castanha portuguesa, amêndoas doces, nozes, castanha do Brasil e pistaches. Mudanças simples,
mas que podem transformar sua saúde, proteger seus ossos, dar clareza à mente, fortalecer o coração e manter sua autonomia por muitos anos. Mas lembre-se, alimentação é só uma parte da história. Para ir além, combine essas escolhas com refeições equilibradas, movimento regular e um sono reparador. O segredo está no conjunto, na constância, no cuidado que você dedica a si mesmo todos os dias. Porque cada pequena atitude, quando feita com consciência, pode mudar o rumo da sua vida. E você merece viver com leveza, energia e dignidade em todas as fases da sua jornada. Agora que você já conhece os perigos escondidos em algumas castanhas e os benefícios poderosos de outras, talvez esteja se perguntando como incluir essas escolhas no seu dia a dia de forma prática e prazerosa. E a resposta está justamente em transformar o cuidado com a saúde em algo leve, saboroso e cheio de sentido. Não se trata de seguir dietas complicadas ou regras rígidas, mas sim de fazer pequenos ajustes que, somados, criam um impacto real e duradouro na sua qualidade de vida. Pode começar com algo simples, como deixar um potinho de castanhas boas sempre por perto, na bolsa, na gaveta do trabalho ou perto do sofá onde você costuma relaxar. Quando a fome bater ou aquela vontade de beliscar aparecer, você já terá à mão uma opção nutritiva que protege sua memória, fortalece seus ossos e dá mais energia para o seu dia. Misturar pistaches com frutas secas, salpicar nozes sobre um mingau quentinho, ou até bater uma vitamina com banana, iogurte e castanha do Brasil. Tudo isso são formas saborosas e afetuosas de cuidar do corpo. A verdade é que cada pequena escolha conta. E quando você entende o valor de um alimento não só pelo que ele oferece, mas também pelo que ele evita, como inflamações, fraquezas musculares, picos de glicemia ou problemas cardíacos, fica muito mais fácil dar um passo consciente na direção da saúde. E o melhor, você não precisa abrir mão do prazer à mesa. Pelo contrário, pode continuar saboreando, mas agora com mais propósito e segurança. Cuidar de si mesmo, especialmente nessa fase da vida, não é um luxo, é um ato de respeito. Um gesto de amor que começa pelo prato, mas se espalha por todo o seu dia. Então, experimente, adapte, descubra o que funciona melhor para o seu paladar e sua rotina. O mais importante é continuar a conversa, prestar atenção ao corpo e ouvir os sinais que ele envia, porque a saúde é construída assim, um hábito de cada vez, com consciência, carinho e escolhas que fazem sentido para você.